Volta aqui no nosso Tarde da Gente de hoje. Olha, hoje é o Dia Mundial do Rim. E é uma data, gente, que visa aí aumentar a conscientização sobre a importância dos nossos rins, né? Disseminando aí informações sobre prevenção, fatores de risco e como conviver também com uma doença renal. Estima-se que no Brasil, cerca de 50 mil pessoas por ano, né, com doença renal morrem precocemente antes de ter acesso à diálise ou também ao transplante. E é sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com a nossa nefrologista, a doutora Isabel Nogueira. Ela está aqui, tudo bom, doutora Isabel? Seja bem-vinda, maravilhosa. Olha só, queria saber, doutora Isabel, quais são as principais doenças renais que existem hoje? As doenças renais, elas têm vários tipos, tanto causada pelo próprio rim, como outras doenças que acometem o rim. Entre elas, infecções urinárias, cistos renais, cálculos renais, que é grande, que causa grande alvoroço na população, porque sente muita dor. E a doença renal crônica, que é uma das principais vilãs, porque ela é bem silenciosa. E quando vão descobrir, muitas vezes é tarde e necessita até de um tratamento chamado hemodiálise. Maravilha, minha gente, cálculo renal é ruim mesmo, viu, doutora? Olha, eu já tive várias vezes e não é bom. É genético esse negócio do cálculo, não? Existe a herança genética. Porque minha mãe tem esse negócio, meu irmão, a gente já teve, então eu geralmente acho que deve ser alguma coisa... Tem vários fatores. Hoje em dia a alimentação caiu muito a qualidade, né? Sim. Muito fast food, baixa ingestão de água, muitos suplementos proteicos, né? Corroboram para ter mais pedras nos rins, mas também, descartando todos os fatores, a gente fica com a herança genética mesmo. É verdade. Eu tive há 5 anos, na pandemia, não esqueço mais nunca. Foi na pandemia, minha última vez que eu tive o cálculo renal, que eu tive que correr para o hospital, né, por conta disso. E, gente, não é bom não, viu? Super indico que você tome bastante água, né, doutora? Coma bem direitinho, faça uma alimentação legal, porque é ruim. Pense. Agora, o que é que causa essa doença do rim, doutora? As doenças dos rins, a mais temida é a doença renal crônica, que pode chegar à hemodiálise sem nem ter sintomas, é causada principalmente pela hipertensão e diabetes. Mundialmente é pela diabetes e no Brasil é pela hipertensão. E são causas silenciosas, como foi falado, porque muitos pacientes chegam para a gente, até jovens, já com ureia e creatinina muito acima do limite e nem sabiam que tinha hipertensão e nem sabiam que tinha esse problema renal. Me diga uma coisa, como é que a gente sabe se os rins eles estão com algum tipo de problema, com alguma alteração, com alguma coisa? A gente sente alguma coisa? Alguns casos sentem, como é o caso do cálculo renal, que sente dor lombar, né? Sim. E é a dor bem intensa, mas tem doenças que não sentem dor, como o cisto renal, né? Ele vai crescendo, às vezes é uma doença já genética mesmo e às vezes adquirida. Como também a doença renal crônica, que é uma alteração da creatinina. É necessário fazer um exame de sérico, um exame de sangue, de creatinina e um exame de urina para poder começar a detectar uma alteração. Quando ocorre alteração no corpo, que é inchaço, pode haver urina com espuma, sangue na urina, edema em membros inferiores, edema generalizado, que é um inchaço, aí a gente vê que a doença já está bem avançada. Maravilha. Outra coisa, quais são os tipos de tratamentos que existem hoje para doenças do rim? Para as doenças do rim, mais especificamente a doença renal crônica, que é a nossa pioneira para a gente tentar prevenir, para evitar o paciente chegar à hemodiálise, a gente tenta sempre fazer a prevenção, modificações de hábitos alimentares, aumento da ingesta de água, de líquidos, e principalmente evitar remédios desnecessários como os anti-inflamatórios. Muitas vezes as pessoas sentem uma dor e já tomam anti-inflamatório e nessa sequência vai lesionando o rim e quando vai perceber já é tarde. Tem gente que precisa, às vezes, o transplante de rim, né? Uma pessoa ela pode tirar, passar para outra e viver com só de direitinho, dá tudo certo? Sim, o transplante renal é um dos tratamentos da doença renal crônica terminal, né, que é o estágio 5, pois temos 5 estágios e o 5º estágio é necessário fazer um tratamento dialítico ou um transplante renal. O transplante renal pode ser feito por doador vivo ou doador falecido. Certo. Então, um parente
pode sim doar, contanto que tenha compatibilidade. Certo. E para isso tem que entrar tudo na burocracia, para ver a compatibilidade e os trâmites legais. Maravilha. Qual que é a diferença da diálise e da hemodiálise? A diálise é o tratamento generalizado que a gente chama, porque existe diálise peritoneal, que é feito pela cavidade do peritônio, pela parte da barriga, como também hemodiálise, que é feito pelo sangue, ou seja, o sangue retirado do paciente passa por uma máquina onde é purificado e devolvido para o paciente, ele livre de toxinas, que não é eliminado pela urina. Quem faz assim esses tratamentos, eles podem ter assim uma vida normal, podem viver normalmente, vai ter alguma coisa que eles precisam se cuidar por um longo tempo, assim, ó, você vai se tratar, mas vai viver normal. Só que você tem que fazer assim, sabe, para você poder ter uma vida mais prolongada. Existem algumas recomendações? Bastante recomendações. Primeira, os pacientes que não precisam ainda de hemodiálise têm que seguir uma dieta mais rigorosa, mais restrita de algumas substâncias, de alguns eletrólitos, diminuir o consumo de carne vermelha, por exemplo. Seguir uma dieta mais do Mediterrâneo, que é uma dieta mais com ovos, peixes, frangos, né? E algo mais restrito, dependendo de como estarão os exames do paciente. Os pacientes que precisam de hemodiálise, eles vão ter também mais restrição, principalmente de água, não vão poder beber água como bebiam antes e precisam ter extremo cuidado com o acesso, porque existe acesso pelo catéter, que pode ser pelo pescoço, ou pela jugular, ou por fístula, que é feito em braço. Então, tem essas recomendações de cuidados desses pacientes. Mas eles podem trabalhar normalmente, contanto que estejam compensados clinicamente. E tem muitos pacientes, são empresários, são barbeiros, são comerciantes e continuam a vida. Continua vivendo direitinho, né? Exatamente. Passou uma imagem agora, o pessoal tudo tomando ali. Aquilo ali é o quê? É a diálise? É a diálise. A diálise. Então, aquela imagem que a gente viu agora há pouco, essa aí é aquela dor que a gente a dor sente, lombar, meu Deus do céu. É porque assim, tem gente que não sabe como é o cálculo renal. Isso aqui é a diálise, não é isso? Se a diálise ali é a fístula. Então, gente, o cálculo renal, doutora, dá na lombar, mas ela vem daqui para trás, não é isso? Pode ir para frente. Qual é o lado, direito ou esquerdo? Pode acometer tanto o lado direito como o esquerdo, né? E aí ele pode ir para frente, começa atrás, pode ir para frente. Nos homens pode ter até dor testicular. E aí pensa-se em outras coisas, mas no final das contas é o cálculo renal descendo, migrando. A questão da água que você falou, né? Quem bebe, por exemplo, quem bebe pouca água, né? Ela é mais suscetível a ter esse tipo de doenças nos rins? Exatamente. Eu conheço Tem muitas gente que não pessoas bebe que nada não de gostam, água. já chego, odeio beber água. Ai, meu Deus, Só que o rim é como uma máquina de lavar roupa. Eu gosto de falar isso para os meus pacientes, para eles terem um melhor entendimento. Sem água, a máquina de lavar roupa não vai funcionar e não filtra e não tira as impurezas da roupa. Como é que o rim, que é o nosso grande excretor, vai conseguir filtrar e tirar as impurezas sem a água? Porque é a água que vai lavando. Quanto mais água você bebe, mais vai lavando o seu rim, colocando as impurezas para fora. E a água é bom para tudo, né? Exatamente. A água substitui o suco substitui a água de coco substitui a água? Não, o que acontece? O suco, ele é mais rico em várias frutas, né? Enquanto a gente consome uma fruta, quando vai tomar uma laranja, por exemplo, vai tomar um suco de laranja, vai mais de uma laranja. E com isso vai aumentando eletrólitos. Para quem tem problema renal, pode aumentar também o potássio, que pode causar uma arritmia. Então tem que ter muito cuidado com a ingestão de suco. O melhor é a água. A água é mais barata, é mais agradável e faz bem para todo o organismo. É verdade. Como prevenir essas doenças renais, doutora? A prevenção é fazer anualmente, pelo menos, o exame de creatinina e de ureia, como também o exame de urina, certo? E, de preferência, procurar um especialista. Aqueles pacientes que são hipertensos, diabéticos e têm outras doenças que podem vir a cometer problemas renais, é essencial procurar um nefrologista, que é o especialista nos rins. Hoje, é mais suscetível o homem ou a mulher ter esse tipo de doença? Quem é mais... Hoje em dia o índice hoje está mais para quem? Mais para o homem. Aí é visto que as mulheres elas procuram mais cedo tratamento e prevenção. Os homens vão mais tardiamente. Já vai então, nas últimas. Exatamente, e eles entram em diálise mais precoce até do que as mulheres. Criança, ela pode ter problema de rins também? Pode sim. Geralmente já acontece eles tendo um problema renal do próprio rim.
uma doença, às vezes, autoimune, ou seja, o próprio corpo produz anticorpos contra os rins. Então, ela já também pode nascer com algum probleminha de rim? Sim, com a doença, pode nascer com o rim atrofiado, pode também nascer com doença autoimune, que o próprio corpo destrói algumas células do rim, vai machucando e causando aglomerulopatia, aquelas síndromes nefróticas, são criancinhas mais inchadas, com perdas de proteína, sangue na urina, então elas podem ser acometidas também. Quando procurar um profissional? Qualquer indício de inchaço nas pernas, edema no rosto, urina com espuma que parece um sabão, bolinhas de sabão, ou alteração na creatinina, dor lombar, tudo isso faz com que você fique alerta e procure um especialista. Bora lá, a ultrassom, ela também tem como ver alguma coisa no nosso rim? Exatamente, a ultrassom ela mostra tanto pedras nos rins também, ela não é o melhor método, mas já faz um rastreio, como também cistos renais, alterações como hidronefrose, que é o acúmulo de urina no rim, e isso causa também dor lombar. E às vezes a pedrinha nem está no rim, está lá embaixo, aprisionando o xixi. Como a gente sabe se saiu ou não aquela pedrinha? Fazendo os exames. Tem gente que diz assim, não senti não, se saiu eu não sei. E aí? Existem pessoas que conseguem eliminar sem sentir dor, sim, né? Mas a própria água, ela começa a dissolver o cálculo. Ou seja, se beber pode, bastante água, popularmente falando, né, esfarelar a pedrinha. Ah, pode ser isso também, né? Exatamente. Porque tem gente que não sente saindo. Tem gente que já sente, né? E outras pessoas já eliminam completa a pedra e a dor é muito maior, e para isso tem medicamentos para facilitar e ajudar nessa expulsão, nessa eliminação da pedra. Minha mãe tinha tanto cálculo renal que ela, acho que ela deve ter em casa um vidrinho cheio de pedra. Eu digo, como é que pode? Eu já tive e não tive esse negócio, né, de ter essas pedrinhas. Mas ela guarda as pedrinhas dela até hoje, né? Se eu soubesse, eu tinha pedido para ela mandar uma foto, viu? Mas quero agradecer aqui a minha doutora de hoje. Muito obrigada, doutora, por ter vindo aqui participar do nosso programa, viu? Parabéns. Eu agradeço. Obrigada. Olha aí, vou ficando por aqui. Tenha um dia abençoado. Fiquem com Deus e até amanhã, se Ele permitir. Tchau. Valeu, gente.